Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Sua Palavra. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos mais uma vez diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada. Entregamos em Tuas mãos os nossos problemas, os nossos sonhos e os nossos planos. Mas que os Teus sonhos e que os Teus planos se façam presente. Queremos participar dos Teus planos. Nos conceda o Espírito Santo para que Ele nos dê entendimento de tudo que for dito neste momento, porque a Tua palavra é a verdade. Nós Te pedimos em nome do nosso único Salvador e intercessor, Yahushua é o nome dele, é o Teu Filho amado. O Verbo se fez carne, se rebaixou abaixo dos anjos para nos resgatar. Morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus e hoje se encontra do teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Continua conosco. Yahushua é o nome dele. Em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar sobre para que guardar a lei do Eterno Altíssimo. Esse assunto é muito delicado. É um assunto que é distorcido. Muitas pessoas dizem que nós somos salvos pela graça. Nós sempre fomos salvos pela graça. O Pai Celestial, Yahu, viu graça em Noé. Está muito claro na sua palavra. E os mandamentos são eternos. Ele não mudou. Com a morte do nosso Salvador na cruz do Calvário, o que foi abolido na cruz foi a lei cerimonial do santuário terrestre. Todo aquele cerimonial da morte do Cordeiro, para que fosse eliminado os nossos pecados, esse cerimonial foi abolido. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Está muito claro em Mateus capítulo 27. Então, hoje, para que os nossos pecados sejam eliminados, nós temos que nos ajoelhar, pedir perdão em nome de Yahushua. Este é o nome verdadeiro do nosso Salvador. Nome não muda. Nome não muda. Então vamos lá. Para que guardar a lei do Eterno Altíssimo? Guardamos a lei para sermos salvos? Não, claro que não. Então por que guardamos a lei? Porque nosso Salvador, Yahushua, o Filho do Altíssimo, nos pede. Peguem as suas sagradas escrituras, porque a verdade não está em mim e nem você. Está aqui, ó. Aqui está a verdade. Nada mais, nada menos. A verdade está aqui, nas sagradas escrituras. Peguem as suas Bíblias e vamos abrir em João capítulo 14, versículo 15, que diz: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Obedecer os mandamentos, meu irmão, minha irmã, é uma prova de amor. É o que está sendo dito aqui. Muito claro. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se eu guardo os mandamentos, é uma prova de amor. Tem um amado irmão que disse para mim: é impossível guardar os mandamentos. O nosso Pai Celestial está mentindo? Se Ele está me pedindo, para mim e para você, guardar os mandamentos, é porque nós temos a possibilidade de guardar os mandamentos. Ele não mente. Nós vamos comentar sobre isso. Então, guardar os mandamentos é uma prova de amor. Se não guarda, é o contrário. Ninguém ama. Não existe meio termo, meu irmão. Ou guarda provando o amor, ou se não guarda é porque não ama.
Não existe em cima do muro. Está escrito, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. O nosso Salvador, Yahushua, disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Ele não veio mudar nada. A Sagrada Escritura que ele estudava era o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento. E ele não veio mudar nada. Nenhum discípulo está acima do seu mestre. Que fique isso bem claro, meu irmão, minha irmã. Ah, o Paulo disse. Você está distorcendo as Escrituras Sagradas. Não existe isso. Então, ele deixa claro que ele não veio mudar nada. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem o i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, ou seja, a pessoa viola, ainda ensina errado. Olha o que acontece. Isso é promessa e ele cumpre. Ele será chamado, aos homens será chamado menor no reino dos céus. Mas olha o que ele diz aqui para quem guarda e ensina. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Viu, meu irmão, minha irmã? Nós podemos guardar sim. Tire isso da sua cabeça. Está escrito, 1 João, capítulo 3, versículo 24. Quem obedece aos seus mandamentos permanece no eterno, e o eterno nele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que ele permanece em nós. Irmão, preste atenção no que está dizendo aqui. Se eu obedeço os mandamentos, eu e você permanecemos no eterno, e o eterno permanece em nós. E por causa do Espírito que ele nos deu, que é o Espírito Santo, sabemos que ele permanece em nós. Sem o Espírito Santo, não tem como guardar os mandamentos. Ninguém guarda. Porque sem ele nada poderemos fazer. João capítulo 15, verso 5. Está escrito. 1 João capítulo 2, versículo 3, 4 e 7. Diz assim: e temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Como é que você vai guardar, se você não o conhece? E aqui está dizendo que quem guarda, conhece. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E a verdade não está nessa pessoa. Nunca esteve e jamais estará, se ela não mudar. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Não muda. É o mesmo mandamento. Ah, o novo mandamento anulou o antigo. Onde é que está escrito isso? Quem te falou isso? Presta atenção que vai ser dito agora, meu amado irmão e irmã. O Altíssimo Yahweh deu a lei antes ou depois de salvar o povo do Egito? E aí? Resposta. A lei do Eterno já existia antes da criação do mundo. Está escrito, Gênesis, capítulo 26, versículo 4 e 5. Olha o que ele disse. Farei com que a sua descendência, isso aqui ele dizendo a Abraão,
Farei com que a sua descendência seja tão numerosa quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão abençoadas as nações da terra. Pois Abraão obedeceu a minha voz e cumpriu as minhas ordens, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão, ele guardava as leis, ele obedecia os mandamentos. Nós não ouvimos a voz do Eterno e nem do nosso irmão Yahushua, mas nós temos a sua palavra. Está aqui. E se eu não escuto, se eu não obedeço, eu sou desobediente. Está escrito. Êxodo, capítulo 20, versículo 5 e 6. Olha o que está escrito aqui, meu irmão e minha irmã. Preste atenção. Para quem tem problemas familiares, para quem não entende por que tanta coisa dá errada na vida da gente. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, porque eu, Yahu, seu Criador, sou o Altíssimo Zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, ou seja, os filhos são castigados pelos pecados dos nossos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia para com aqueles que me amam. Mais uma vez, só guarda mandamento quem ama. Quem não guarda o mandamento, que ele está dizendo aqui novamente, não ama o nosso Pai Celestial e nem o nosso Salvador. É o que está dizendo aqui. E uso de misericórdia para com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Está escrito. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos maldição na nossa família por gerações e não sabemos, porque vai passando de pai para filho, coisas que vêm lá do nosso tataravô e vai passando, porque ninguém quebra essa maldição a partir do momento que a pessoa estudar, conhecer e viver, você quebra essa maldição. O Eterno salvou o seu povo do Egito, mesmo sem ter apresentado a eles a sua lei. E apresentou a lei após salvá-los. E nós sabemos o que houve, né? Murmuração, queriam comer carne, enfim. Nós não guardamos a sua lei para sermos salvos. Eu não guardo a lei para ser salvo. Aguardamos por gratidão, por obediência e amor ao eterno Criador do Universo, Yahu, nosso Pai Celestial. É por isso que guardamos, por amor, por gratidão, por tudo que Ele fez, está fazendo e fará por nós. É por amor. Quem ama, guarda. Veja só em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, Yahu, falando do Pai Celestial, esse é o nome dele, verdadeiro, Deus não é nome. Nessas sagradas, imaculadas escrituras, quando se refere a Deus, se fala nos deuses pagãos ou Satanás. Quando se refere aqui ao nosso Pai Celestial, é Yahu, o Eterno, o Altíssimo, é assim. Porque eu, Yahu, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Ele não muda, ele é o mesmo. Ontem, hoje, amanhã. Ele é o mesmo, nada muda.
Números capítulo 23, versículo 19. O Eterno não é como os homens que mentem, nem é um ser humano para que se arrependa. Por acaso, tendo ele prometido, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Ele não mente. E não se arrepende. Você pode até falar, mas ele se arrependeu de ter feito o homem. Pode estar na sua. Na minha aqui diz que ele se entristeceu. Nessa aqui. Do hebraico, diretamente para o português. Mas na sua, que já passou por 4, 5 etapas para chegar distorcida, aqui diz que ele se entristeceu de ter feito o homem. É diferente. Por isso que não pode haver contradição nas Sagradas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra de Yahweh permanece para sempre. Essas palavras são as boas novas que foram anunciadas a vocês. É eterna, não muda. Isaías 40, versículo 8. A relva murcha e seca-se, e a flor cai, mas a palavra do nosso Altíssimo dura para sempre. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema o Altíssimo e obedeça aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os seres humanos. Todos. É o dever. Porque o Altíssimo levará a julgamento tudo aquilo que praticamos, e até mesmo aquilo que está encoberto, quer seja bom ou mal. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Yahushua, o Messias, o nosso Salvador, o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. O nosso Pai Celestial não muda. Suas leis são eternas. Conforme está na sua palavra, de um sábado a outro sábado nós iremos adorá-lo quando o pecado for destruído. Então, é por isso que guardamos a lei. Não para sermos salvos, mas por amor. Então, se você, meu irmão, minha irmã, quer revelar esse amor e deixar claro que o ama, guarde os seus mandamentos, porque é o que ele pede. Claro que não somos obrigados, mas existirá uma consequência por causa dessa desobediência. Não teremos direito à vida eterna. É isso que eu queria deixar registrado, essas passagens, para que possamos refletir. E não se deixe enganar. Examine as Escrituras, porque não é placa de igreja que salva, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o irmão. É a palavra. Essa aqui é que salva. Se nós primeiro conhecermos e botamos em prática em nossas vidas, certamente chegaremos lá. Com muita dificuldade, mas chegaremos. Não será fácil. Aqui diz que não será fácil. Tem que haver muito esforço, mas nós conseguiremos. Ele diz na sua palavra que podemos guardar seus mandamentos. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua, o Filho de Yahweh, nosso Pai Celestial. Ele ainda encontra-se do lado do Altíssimo intercedendo por nós.
para eliminar os nossos pecados. Sem Ele, nada poderemos fazer. Que o Eterno te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. Entregue a sua vida, os seus problemas nas mãos dEle. E o mais Ele fará. Amém.